Olá, senhores, tenham todos um bom dia. Quem vos fala é Ingo Raul Hoffman, trader profissional, e hoje o nosso encontro será sobre operando estruturas. Hoje é 22 de setembro de 2025. Eu sou trader há 6 anos. Eu sou relativamente novo no mercado, mas nem tanto de idade, tenho 67. E vou mostrar para vocês uma série de conteúdos neste vídeo que com certeza vão influenciar vocês. Eu espero que muito positivamente, porque o que eu vou falar aqui não tem disponível na bibliografia técnica de análise técnica. O nosso vídeo em geral ele gira em torno de 1 hora, os nossos vídeos, os meus vídeos do canal, de forma que eu peço aos senhores a paciência necessária para compreender o que vai ser explicado, porque com certeza vai agregar motivação, vai agregar informação adicional para compor todo o arsenal técnico que um trader precisa para poder desenvolver as suas atividades. Portanto, calma, não tenham pressa. Se o visitante do canal está com pressa agora, pode olhar o vídeo em outro momento com mais calma, porque com pressa não há condições de explicar o que eu tenho para explicar. E conhecimento de qualidade não é de 5 em 5 minutos que se aprende. Demanda tempo, demanda desprendimento, demanda energia. Então, senhores, sejam bem-vindos à minha tela do MetaTrader 5, mercado de Forex. Eu estou posicionado no ativo dólar versus franco suíço. Temos uma posição aberta aqui, a mais abaixo. Não faz muito que eu abri, ela está recém iniciando a operação no lado positivo. Falaremos neste vídeo, então, sobre os seguintes aspectos. Destaco mais uma vez, são aspectos muito inovadores, não são assuntos convencionais do mercado financeiro, porque não são abordados. Ninguém fala nisso, se é que alguns utilizem. Eu vou falar sobre a paralela alfa, sobre a imunitária, a meia derivada, campo de energia, as EMAs 1, 3, 6 e 9. Vamos operar, vocês vão entender como que opera sem velas, fazendo leitura estrutural. Vou conversar com vocês sobre proporção de mercado e vou mostrar as provas estruturais e Fibonacci. O que vocês veem na tela são médias móveis exponenciais. Vou melhorar um pouco o zoom aqui, para que vocês consigam visualizar. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 4 médias exponenciais. A amarela EMA 1, a verde EMA 3, a branca EMA 6 e a vermelha EMA 9. Todas médias móveis exponenciais aplicadas ao preço médio. É muito importante que seja ao preço médio. Se sobrar tempo no nosso vídeo, eu vou explicar o teorema do cruzamento polarizado posicional mais na frente, de forma que vocês vão entender por que é preço médio. Muito importante, não tem velas. Eu até posso botar as velas aqui. Aqui estão elas. Só que nós não operamos, eu não opero com velas, eu opero com as linhas diretas das médias. Então, eu não leio preço, eu leio valor.
Eu diminui um pouco aqui para mostrar aos senhores, para ficar mais claro. Tem muita informação nova e, claro, é muito disruptivo. Isso aí quebra a cabeça de muita gente. Imunitária. Imunitária é a linha amarela. É uma EMA número 1 aplicada ao preço médio. É a linha amarela. Toda aplicação ao preço médio, ela é o valor máximo da vela mais o valor mínimo dividido por 2. Portanto, só a aplicação média já tira um horror de ruído desta média. E ela ainda é uma EMA, e por ser EMA, o cálculo exponencial confere a ela uma ponderação 0. Significa que ela não tem ponderação exponencial. Portanto, a linha amarela é uma imunitária, imune a ruídos e imune a ponderações. Se ela não tem ruído e não tem ponderações, ela é valor absoluto. Por isso que eu opero com ela. Uma outra característica do meu sistema é o sistema de alarme. Está tocando um alarme aqui, eu vou puxar ele um pouquinho mais para baixo. O sistema de alarme é um sistema que eu chamo de sistema campanário. Ele vai avisando aonde você está no trade, ou se o trade está voltando na área negativa ou na área positiva. Então eu tenho 2 alarmes aqui. Um alarme mais agradável na evolução da operação e um alarme terrivelmente chato quando a operação volta para o negativo. É importante entender que o mercado precisa flutuar, ele precisa se movimentar. Então você tem que dar espaço para ele. Por isso que o stop da operação está aqui atrás. Então voltando, agora eu desativei o alarme, botei ele mais para frente para que ele não fique tocando. Então lembrando, a imunitária, a linha amarela, é valor absoluto, não é preço, é valor. Ok? Qual é a diferença de preço e valor? Quando você vai no mercado e compra alimentos e tudo mais, você está pagando preço. Quando você vai numa feira de automóveis antigos, por exemplo, comprar um veículo de colecionador, um veículo antigo, você não está pagando preço porque não vão lhe vender o carro pelo preço de mercado. Vão lhe vender o carro pelo valor, que envolve uma série de outros aspectos, valores sentimentais, emocionais, históricos e por aí vai. Então é exatamente isso. Eu opero valor através da imunitária, que é a EMA 1. Por isso que eu não preciso olhar velas. Eu não olho velas. O que me interessa é o movimento da imunitária junto com as outras médias. Muito bem. Então, tem que saber que a imunitária é imune totalmente a ruído. A imunitária tem uma característica muito importante. Ela é um verdadeiro cirurgião com um bisturi eletrônico. O que eu quero dizer com isso? A imunitária, ela corta as outras médias móveis de forma cirúrgica. A imunitária tem por característica, por ela ser valor absoluto, um valor íntegro, é como se fosse um diamante. Ela corta até vidro. A imunitária, então, a linha amarela aqui interceptando a verde, interceptando a branca, interceptando a vermelha. A imunitária tem essa característica. Quando ela intercepta uma outra média, ela automaticamente inflexiona esta outra média maior que ela, porque ela é a menor média
e ela inflexiona as médias maiores no seu sentido de direção da imunitária. É uma EMA excepcional, a imunitária EMA número 1 aplicada ao preço médio. Depois da EMA número 1, nós temos depois nós temos a meia derivada. Meia derivada significa o seguinte, é a EMA 3. A EMA 3 é a EMA verde que vocês veem na tela. A EMA verde. EMA 3. Por que meia derivada? Porque a EMA 3, no cálculo exponencial, ela recebe ponderação exponencial de 50%. Isso vou mostrar para vocês daqui a pouco. Se ela recebe ponderação de 50%, ela é um elemento extremamente importante para andar junto com a imunitária, já que a imunitária representa 100%. Então, a meia derivada, chamada assim, porque ela é uma derivada da própria imunitária. Ela vale metade da imunitária. Por isso que é chamada meia derivada. Derivada é um termo matemático. Depois nós temos a EMA 6 e depois temos a EMA 9 que completa o jogo de 4 médias. O que mais que nós vamos falar aqui? Meia derivada. Campo de energia. Certamente vocês estão vendo na tela esse retângulo aqui. Esse retângulo, ele nada mais é do que a cópia. Aqui nós temos a meia derivada, a verde, e eu estendo esse retângulo, o centro dele, até a ponta da cabeça da imunitária. E faço o ajuste aqui na cauda junto com a meia derivada. Essas duas médias, a verde e a amarelo, contemplam o retângulo. Este retângulo, o que é? Ele é um retângulo de energia. É um campo de força. Onde metade do campo é a distância da meia derivada até a imunitária. E a outra metade é um campo de atuação do preço. O preço normalmente atua aqui do centro para frente. Aqui é um movimento descendente. Portanto, do centro para frente, às vezes o preço sai aqui fora, na frente. Mas o retângulo sempre tem este tamanho, que é justamente a diferença entre a imunitária e a meia derivada. Por que existe o retângulo? Porque não usamos vela. Simplesmente é aqui que a gente faz a leitura do tamanho da energia do mercado. Vocês viram que o mercado estava batendo no alarme aqui embaixo, ele estava nessa região, o alarme. Eu passei ele bem para a ponta do retângulo aqui. O preço está oscilando, neste momento ele está atrás da imunitária. Ele está na altura da EMA 6. Que é essa branca. Aqui é a EMA 9. Observe que a imunitária cortou a meia derivada e cruzou. A imunitária cortou a EMA 6 e cruzou. E a imunitária ainda não chegou na EMA 9. Mas vai descer, com certeza. É uma questão de tempo. Isso aqui é um topo de uma correção.
Então, o uso do retângulo, ele é simplesmente relativo, depende. Alguns gostam, outros não gostam, depende de cada um. O que acontece na prática é que o preço normalmente fica à frente da imunitária, porque a imunitária é nada mais, nada menos que o centro de uma vela, porque ela é aplicada ao preço médio das velas. Vamos ver o que eu tenho que falar com vocês para não perder a linha do conteúdo. Então, esse retângulo é o campo de energia. Agora nós vamos, já temos 15 minutos de vídeo, nós vamos falar um pouco sobre uma estrutura que é um pouco, vamos dizer assim, pouco entendida e pouco conversada. Eu batizei ela de paralela, paralela alfa, está aqui em cima. O que é a paralela alfa? Isso aqui é extremamente determinístico, que eu vou falar agora. Tá? Paralela alfa é essa linha amarela aqui. Essa linha colorida aqui, magenta, essa outra, todas essas linhas que vocês veem são paralelas alfa. Por quê? Porque elas utilizam um referencial do cálculo do desvio padrão. É muito simples colocar essas paralelas no seu gráfico. Você vai no MetaTrader inserir indicadores. Aqui eu tenho como colocar. Vocês não viram eu abrir a janelinha, mas está aqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou traçando aqui um canal de desvio padrão. Acabei de traçar. O meu canal, esse que eu tracei, vem deste início aqui à esquerda até aqui. Canal de desvio padrão. A utilização que eu proponho para vocês, ela não é complexa, é extremamente simples. Mas se você entender melhor como funciona um canal de desvio padrão, que é uma ferramenta estatística, melhora muito a sua compreensão de como funciona a paralela alfa. Ao você traçar, veja, eu posso alongar ele mais para a esquerda, posso alongar ele mais para a direita, e ele vai assumindo a inclinação que a tendência tem nesse trecho, entre os dois extremos. Então, o canal de desvio padrão, que é esse canal aqui, tem um eixo central e tem a linha superior e a linha inferior. Não se preocupem com a linha superior e a inferior no momento, se preocupem só com a linha central. A linha central é chamada de regressão linear. Isso é um cálculo estatístico complexo. Ninguém precisa saber fazer esse cálculo, precisa entender a conceituação. Então, se você traçou essa distância aqui, significa que entre este ponto esquerdo superior e este ponto inferior aqui embaixo, onde tem essa linha tracejada, você tem a inclinação média deste trecho. Portanto, esta inclinação média aqui é a inclinação da tendência. Então, o eixo central do canal de desvio padrão entrega gratuitamente para você o sentido da tendência e a sua inclinação. Vou tirar aqui para ampliar um pouco a página. Então, se eu pegar esse canal e puxar ele mais para trás,
ele vai coincidir exatamente com o meu canal, que está já pintado aqui. Ó, puxei ele mais para trás, posso puxar ele mais para frente, ele vai coincidir. Ó. Aqui ele coincide, ó, exatamente nas duas barras. O que isso mostra para você? Isso mostra a inclinação desse trecho de tendência aqui. Ou seja, ele faz a leitura dos movimentos impulsivos e dos movimentos corretivos. Compensa tudo isso e entrega uma linha. Eu vou botar de novo aqui certinho para vocês verem. Aqui. E vou trazer até aqui. Vem mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aqui assim, ó. Eu perdi ali. Ela escapou da ponta do mouse. Ok, vocês estão vendo que tem uma linha central, tem uma linha de cima e uma linha de baixo. Para efeito prático, para não ficar poluindo demais, eu simplesmente fiz uma barra azul inclinada e outra barra azul inclinada. Copiei o canal, simplesmente copiei, traça uma por cima da outra e copia. Posso tirar o canal, já tirei ele. E agora com o que eu fico? Eu fico com as paralelas alfa. São essas linhas aqui. Essas linhas aqui, essas linhas aqui, essas linhas aqui. Vejam, eu vou diminuir o zoom da tela para que vocês consigam enxergar até melhor. Vejam que essas linhas inclinadas, elas acompanham o movimento do mercado. Vejam aqui, ó, tudo isso aqui são linhas paralelas alfa. Acompanha o mercado. Veja, essa paralela aqui, ela pega esse topo, pega praticamente esse topo, pega outro aqui, pega um fundo aqui, outro fundo aqui, e assim por diante. Essa outra pega esse fundo, pega aqui, pega aqui, pega o topo, pega lá em cima, e assim por diante. Vai embora, pega lá em cima, a outra pega aqui, pega na parte de cima, pega no fundo. Significa dizer o quê? Que todo o sistema tem um ângulo definido, tem uma inclinação. Este ativo aqui, no caso, é o franco suíço e o dólar, eles têm uma dinâmica própria. É quase como dizer assim, o teu casamento vai muito bem. Sim, aquele casamento tem uma dinâmica própria. Só que todo mundo que é casado não tem a mesma dinâmica. Cada ativo tem a sua dinâmica própria. Então, para você conseguir pegar melhor a dinâmica de cada mercado que você opera, você pegue um pacote de movimentos de ascendentes e descendentes, como aqui eu peguei um pacote, um conjunto dessas curvas, e ele traçou então a média, a linha de regressão linear que vem a ser a média desse movimento neste trecho. E eu simplesmente copio e coloco essa linha em outros pontos do gráfico. Vou fazer uma aqui para vocês. Eu boto traço aqui em cima da azul, por exemplo, e simplesmente copio. Aqui. Posso levar essa linha pelo meio, ela é paralela para qualquer ponto do gráfico. Por exemplo, aqui embaixo, posso botar em qualquer ponto do gráfico. Vou encontrar um ponto de sinergia. O que acontece? Por exemplo, posso pôr aqui. Ó, encontrou lá, e aí você vai encontrar outro ponto de encontro aqui embaixo. Vou fazer um pouco melhor aqui. Ver se a gente acha a linha. Está aqui ela. Aqui no centro
e aqui. Ó, se eu pegar esse fundo aqui, esse fundinho aqui, ali em cima, aqui embaixo, não pegou nada. Também não. Esse fundo aqui, ó, aqui já tocou, interceptou, tocou aqui também. Então o que acontece? Essa linha, as paralelas alfa, são o DNA do mercado. Olha aqui, ó. Eu vou olhando agora mais em cima ali, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vocês viram que eu saí lá daquela região onde eu estava. Olha aqui, ó. Ela está mais ou menos parecida com a outra. Deixa eu botar mais perto para alinhar melhor. Vocês estão vendo que a paralela, ela encontra pontos. Aqui não chegou a tocar, mas aqui tocou, mais em cima tocou. Então, a paralela alfa é muito importante para quê? Para que você consiga enxergar a inclinação DNA, a inclinação média do mercado. E ao fazer isso, o que acontece? Você lê os limites do mercado. Você lê os limites das correções. Você lê os limites das projeções. Você passa a entender a dinâmica do mercado. Você sabe muito bem que o mercado é composto pelo eixo X, o eixo horizontal, que conta tempo, o eixo vertical, que conta os valores, e essa inclinação aqui é como se fosse o eixo horizontal, que conta a inclinação do sistema. Mas eu nunca ouvi falar nisso. Mas o sistema tem isso. É que existem interesses muito profundos em não contar verdades. Vou mostrar para vocês. Aqui, casualmente, na minha operação, aqui há pouco aconteceu isso. Eu vou mostrar um outro ponto aí. Vamos fazer uma cópia aqui da paralela alfa. Aqui temos uma paralela alfa. Vejam o seguinte. Eu diminuo essa bicha aqui porque está muito grande. Diminui essa moça aqui porque está demais. Tá. Aqui. Vamos dar um zoom aqui. Agora, senhores, prestem atenção, abram os neurônios, mas prestem atenção mesmo, porque o que eu vou falar para vocês vai clarear a cabeça de muita gente. Aqui nós temos um movimento para baixo, depois temos um movimento para cima. Se a paralela alfa do sistema é para baixo, significa que tudo que desce é movimento impulsivo. Tudo que sobe é movimento corretivo. Então, a partir do momento que você colocou o desvio padrão e copiou o eixo central dele, é inequívoco você saber aonde é o sentido da tendência. Não interessa o tamanho do gráfico que você esteja vendo. Em que time frame não importa. Casualmente, eu estou nos 6 horas agora. Então não importa qual time frame. Importa a inclinação dele. A paralela alfa. Vejam aqui. Então isto aqui é um movimento impulsivo e aqui é um movimento corretivo. Ok?
O mercado voltou a impulsionar, voltou a corrigir, voltou a impulsionar, voltou a corrigir. Então, aqui onde está o centro da paralela alfa, é o topo de uma correção. E aí ele volta a impulsionar para baixo, certo? O que é isso aqui? É um movimento impulsivo. E aí o que é esse movimento para cima aqui? É um movimento corretivo. E o limite estrutural do movimento corretivo é o próprio limite do movimento impulsivo. Portanto, este movimento para cima, movimento corretivo, passou do limite da origem do movimento impulsivo. Ele transcendeu, ele passou. Ele deveria ter parado aqui. Então, a paralela alfa me diz de forma angular qual é o limite do movimento corretivo. Isso é útil? Claro que é útil. É muito útil. Veja um pouco mais embaixo aqui, ó. Tivemos aqui para baixo um movimento impulsivo. Onde é que é o limite desse movimento? Aqui em cima, ó. Então preste atenção. Sempre você vai colocar a paralela alfa na base do movimento impulsivo. Ora, se o movimento impulsivo é de cima para baixo, de acordo com a própria linha de tendência que você traçou, a base do movimento impulsivo é em cima. Portanto, o movimento impulsivo inicia em cima e vai até o fundo. O que vai de baixo para cima é correção. Então veja, o movimento impulsivo iniciou lá, desceu, inverteu e corrigiu. Até aqui. Ele poderia ter ido até aqui. Não foi. Corrigiu só até aqui. Ótimo. Não rompeu. Se ele fosse... Desculpe. Se ele fosse até aqui, seria um movimento completo. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Na verdade não é água, é café mesmo. Veja, ele desceu, ele poderia ter ido até lá em cima e não foi. Então ele não rompeu, ele continuou com o processo de tendência de queda. Veja, o movimento foi, voltou, fez mais uma impulsãozinha, mais uma correção. Subindo é correção, descendo é impulso. Pum, lá embaixo. Então eu pego o topo do movimento corretivo, ou seja, onde inicia o movimento de queda, o movimento impulsivo, e traço a paralela. Qual é o limite aqui desse movimento aqui? Ó? Veja que tem um degrau aqui, ó, na imunitária. Não é à toa, é o limite. Ela sentiu esse ponto aqui. Movimento impulsivo para baixo. Veja onde parou o movimento impulsivo. Numa outra métrica de algum outro ponto aqui, ó. Algum outro ponto traçado, que eu tenho que olhar mais para trás. Mas tem uma paralela aqui também. Então, o movimento impulsivo iniciou aqui, foi impulsionando para baixo, parou aqui numa outra paralela e começou o movimento corretivo. Ah, meu Deus, mas esse aqui passou. Claro que passou do limite. Está aqui o topo do movimento impulsivo e o movimento corretivo passou. Então, a partir deste ponto aqui, não é mais movimento corretivo. É um movimento livre do mercado. Olha onde é que ele foi. Foi lá em cima.
Veja, eu estou puxando aquele topo daquele movimento impulsivo por essa paralela aqui de cima. Ele desceu, subiu, rompeu a primeira paralela, fez um ponto lá em cima, sentiu o rompimento, aqui tem um degrau, vocês estão vendo? Aí ele desce e se apoia na paralela de novo. O que esse mercado está dizendo aqui? Ó? Se apoiou na paralela, é um movimento de correção com energia que passou do limite, fez um topo, desceu, se apoiou na paralela e o que vai acontecer? Vai subir de novo. E ele subiu e rompeu inclusive o topo anterior. Significa que essa correção aqui tem energia, mas correção é até aqui. Daqui para cima é outro movimento. Não é correção daquele movimento. Então, a paralela alfa, ela te dá os limites dos movimentos, dos preços ou do valor. No meu caso aqui é valor, porque eu estou operando com a EMA 1, a imunitária. Você que opera com velas, você pode perfeitamente utilizar as velas nessa operação. Essa pontinha aqui, o que é? É as agulhas das velas. Veja este movimento aqui, ó. Começou lá em cima, esse que estradulou, era um movimento até aqui, tinha mais energia, foi até lá em cima. Não tem problema não. Fez a reversão dele lá. Naturalmente encontrou um ponto de resistência aqui em cima, porque acabou a energia da correção, da suposta correção. Aí ele começa a despencar. Ora, depois de um movimento corretivo com tanta energia assim, o que vai acontecer? Depois de uma correção vem uma impulsão. Todo mundo foi tomar banho de mar e sabe que depois de uma onda tem o quê? O repuxo. E depois do repuxo tem o quê? Outra onda. E o mercado funciona exatamente assim. Movimento corretivo, agora um impulsivo. Sempre o movimento impulsivo, em geral, é maior que o movimento corretivo. Lembrando, tudo que desce nesta tela, neste ativo, é movimento impulsivo. Então, vamos lá. Pum, foi lá embaixo o movimento. Depois eu vou explicar onde entra, onde sai nos trades, tá? Vai dar tempo. Fez aqui embaixo, e aí o que ele fez? Veja, ele se apoiou aqui numa linha aqui. Por que a gente traça, eu me esqueci de falar, por que a gente traça longe essas linhas aqui? Porque você tem a possibilidade de trazer o passado para o futuro. O que marcou um fundo anterior pode ser um outro fundo, um outro ponto de referência mais à frente no futuro. Por isso que a gente alonga a paralela alfa. Ela é paralela alfa porque ela tem a inclinação que o mercado respeita. Ninguém explica isso para vocês. Ninguém fala nisso. Eu acho que é puro desconhecimento mesmo. Muito bem, senhores. Vamos à frente. O movimento desceu e o movimento corrigiu. Mas esse movimento aqui em cima, eu vou pegar. Não precisa ser, pode ser até essa aqui, ó. Já está com a inclinação. Esse movimento aqui desceu e a correção poderia ir até aqui, até o limite dele, que seria essa paralela aqui, sem problema algum. Mas aí o movimento foi até aqui e começou a descer novamente. Então esse movimento, ao parar aqui, demonstrou que não tenho energia para corrigir até lá. Não vou corrigir até lá. Ele parou aqui e desceu. Tudo bem. Descida é movimento impulsivo.
Então eu tracei a linha aqui da cabeça do movimento de correção para então enxergar o movimento impulsivo. E o movimento impulsivo veio e pum, lá embaixo. Tá bom. Tracei a paralela aqui embaixo para ver onde está o movimento impulsivo. Ele parou aqui embaixo, fez um zigue-zague e começou a subir a sua correção. E ele vai subindo. E aí ele toca na minha paralela alfa, dizendo: eu não consigo passar daqui. A paralela alfa diz o que para ele? Esse aqui é o limite estrutural, meu querido. Se tu passar daqui, vai ter que ser de outro jeito, com mais energia. Até aqui parece que é isso. Se tu não tiver energia, tu despenca. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Aí eu estou dentro da operação. Veja a paralela alfa aqui. E o mercado veio até aqui, tocou e está voltando. Prova cabal de que as médias estão invertendo. Ponto. Isso aqui é altamente determinístico. O mercado está dizendo: não tenho energia para continuar. A mesma coisa aqui. Essa descida aqui, se esse traçamento aqui já existia, eu puxei ele lá de cima para o futuro e o mercado desceu aqui, tocou, quicou, ele disse assim: esse fundo aqui não tem mais energia, eu preciso recuperar. Por isso que a gente prolonga as paralelas alfa. Então a entrada do trade aqui não é ocasional, não é porque eu inventei, não é por nada, é porque é estrutural. Esse mercado vai descer. É só uma questão de tempo. E eu vou explicar depois para vocês o teorema que eu desenvolvi das médias. Vocês vão cair para trás. Vocês vão se surpreender. Muito bem. Eu espero que vocês mais ou menos tenham entendido as paralelas alfa. Pegue o canal de desvio padrão, trace num bloco de velas ou numa extensão acumulada de mercado e meça a inclinação e comece a transferir essa inclinação para outros pontos. Vocês vão ver os pontos de ressonância, que são os pontos onde o mercado se apoia. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Mas tudo isso é novo, é não sei o que, é isso, é aquilo. Todo mundo fala um diabo, né? Fala um monte de coisa. Mas fazer certo é que é o difícil. Isso aqui, daqui até aqui, não é um movimento impulsivo? Daqui até aqui é um movimento que é corretivo. Então eu vou medir quanto que tive de correção. Façam assim para vocês sempre medirem corretamente. Fiz um retângulo que absorve, eu vou botar ele até aqui para vocês verem. Vocês podem fazer a mesma coisa com as velas, pegando o topo do pavio da vela mais alta com o topo do pavio da vela mais baixa. Ou se alguém quiser operar com médias, pode fazer assim como eu estou fazendo. Pega o topo e pega o fundo. Desenha o retângulo e essa medida lá de topo até fundo é 100%. O que eu quero medir? Eu quero medir o retrocesso, o quanto o mercado voltou. Então eu boto a escala de Fibonacci aqui, está aqui ela. Eu posso tirar ela e botar ela de novo no meu retângulo. Ela começa embaixo, 0, vai subindo aqui no meio 50%. 61, 63.1. Desculpe, 69.1, bem onde está meu stop. O que essa leitura de Fibonacci está me dizendo? Este movimento de correção corrigiu exatamente 69.1 da escala de Fibonacci, muito perto de φ ao quadrado, ou 61,8, que é a correção
básica de Fibonacci. Depois de uma onda vem o repuxo, depois do repuxo vem uma onda. Se nós tivermos um repuxo aqui, que é uma correção, teremos o que agora? Uma onda. Então o mercado tende a descer. E aqui está a prova de que este ponto onde a paralela Z disse ser o limite, o mercado parou no limite. E a escala de Fibonacci comprova isso. Só que a leitura da escala de Fibonacci é uma leitura reta, direta. Aqui, com as paralelas alfa, você está trabalhando com a inclinação que o mercado tem. É muito mais previsível você trabalhar com as inclinações, ou seja, as paralelas alfa. Senhores, está provado, está na cara aqui, ó, é impossível dizer o contrário. Ok? Vou tirar o retângulo para não poluir demais a imagem. E aqui está então a nossa escala de Fibonacci que mediu a retração até a paralela alfa. Ok? Vou tirar ela também. Excluída. Agora o que eu vou fazer? A mesma coisa para projetar o futuro. Pego o movimento, eu vou botar meu stop aqui mais em cima um pouquinho para não atrapalhar. Pego o movimento de retração para medir a projeção. Sempre que você quiser fazer uma projeção, você tem que ter um movimento de retração. Se você não tiver retração, você não está medindo projeção. É como a borracha do estilingue, você tem que medir o quanto puxa do elástico para render o lançamento da pedrinha. Quanto mais puxado o elástico, que é a retração, mais longe vai a pedrinha. Então eu preciso pegar a minha escala aqui e colocar ela de cima para baixo, começa medindo 0 em cima e o alongamento para baixo, aonde será a previsão de chegada deste movimento impulsivo que está se iniciando aqui, no início do movimento impulsivo. Vocês viram que o mercado está todo ele descendente. Eu não estou inventando nada, eu estou pilotando o mercado. O mercado está descendo e ele desce em ondas. Muito bem. Vamos melhorar aqui a coisa. Então eu puxo a escala completa até aqui embaixo. Este movimento corretivo representa 100% e o movimento impulsivo vai ser lido nessa escala de baixo aqui. Ok? Muito bem. Agora, o que faremos? Essa linha aqui não é o fundo anterior. Essa linha aqui não é o fundo atual. Muito bem. Então eu vou pegar e fazer um retângulo aqui, ó. Bem simples. Fazer um retângulo aqui até aqui. Deixa eu deslocar ele um pouquinho. Eu estou medindo geometricamente a altura dessas duas linhas, deste fundo em relação a este fundo. Por quê? Porque o mercado está descendo. Se ele fez esse fundo e fez esse fundo aqui, provavelmente ele repita esse mesmo avanço aqui embaixo. Então eu vou pegar essa geometria aqui que mediu a distância das duas linhas e vou botar aqui, ó. Passou a linha ali, ela deve se projetar. É como se eu colocasse aqui, ó, nessa paralela que está embaixo aqui.
Deixa eu ajustar ela um pouquinho melhor. Ali, mais ou menos ali. Ok? Posso tirar o quadradinho, não tem problema, apagar ele. Então eu medi a diferença deste fundo para este fundo e projetei essa diferença para baixo. Deu esta linha aqui, ó. Esta linha que vocês estão vendo aqui, outra paralela. Senhores, vejam aqui, ó. Eu vou botar um retângulozinho aqui. Aonde está a primeira parada de Fibonacci? 162% é a primeira parada. Depois de uma projeção de 100%. Aonde vocês acham que esta operação que eu entrei, eu espero que ela chegue? Eu espero que ela chegue aqui. Cadê a ferramenta de cruz? Está aqui. Se ela está saindo, a operação está nascendo lá, eu espero que ela chegue aqui com cerca de 1.300 pontos. É uma bela pernada. E todos os indicativos dizem que ela deve chegar por aqui. Ok? Primeira parada de Fibonacci. Então vejam, as paralelas alfa são altamente previsíveis. Você transporta para qualquer parte do gráfico o limite da correção ou o limite da projeção. Vocês viram que esse ponto aqui é 69,1 de correção. Mas como o gráfico está inclinado, aqui ele bate na linha. Está 0 a 0. Porque você está respeitando a inclinação do sistema, do gráfico. Mais uma vez, isso aqui não está explicado em lugar nenhum. Eu esqueci de falar para vocês. Meu livro chama-se Como Eu Venci o Forex. Eu não sei se eu comentei, eu tenho 6 anos de Forex. É pouco. No entanto, eu tenho 67 de idade, que já é muito, bastante. Um pouco mais. Mas lá no Amazon, na descrição do vídeo, tem o link do livro para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Tem um monte de imagens no livro, são 300 e poucas páginas de conteúdo sobre mercado financeiro, especialmente day trade, swing trade, todo esse envolvimento, inclusive aspectos práticos e aspectos emocionais, tudo que está envolvido com o day trade. Então, deu para vocês verem que dá para utilizar as paralelas alfa num monte de lugares. Todo movimento impulsivo termina numa paralela, todo movimento corretivo termina numa paralela. Esse tipo de operação só com as médias são movimentos estruturais. Toda a estrutura que a gente leu aqui são movimentos estruturais, tá? Provas estruturais e Fibonacci. Foi exatamente o que eu fiz aqui para vocês. Eu mostrei que a correção está dentro do padrão. Eu mostrei que a projeção está dentro do padrão e não aconteceu ainda. Vocês estão vendo que o mercado está acontecendo. Pode ser que não chegue lá embaixo, pode ser que chegue só até aqui. O mercado é vivo. Mas a técnica é essa. Paralela alfa, imunitária, meia derivada, campo de energia, médias 1, 100 velas, proporção do mercado, operações de estrutura. Bom, agora eu vou falar outra coisa para vocês. Nós já temos 54 minutos de vídeo. Vou falar sobre cruzamento polarizado posicional. Preste atenção. Cruzamento polarizado posicional. Significa cruzamento de médias móveis exponenciais, EMAs.
Aqui todas são EMAs aplicadas ao preço médio. Eu vou fazer um zoom aqui agora, para que vocês consigam enxergar o que é preciso ser enxergado. Observem aqui, eu tenho linha amarela, verde, branca e vermelha. Observem aqui que começa a descer essas 4 linhas, ok? A imunitária é a 1. Eu disse que a 1 ela é como se fosse um bisturi eletrônico. Veja aqui, ela sobe, ela inflexiona a verde, ela inflexiona a branca e ela inflexiona a vermelha. Desculpe, sobe e depois faz o mesmo serviço novamente. Inflexiona as 3 para baixo, empurrando essas médias para baixo, puxando essas médias para baixo. Aqui ela faz uma pequena correção e vai contra a meia derivada, que é a EMA 3, a verde. E não passa da EMA 3. Por que ela não passa? Aqui, ó. É isso aqui que eu estou mostrando. Ela não passou aqui, ó, porque as médias móveis exponenciais somente se cruzam quando estão devidamente polarizadas. O teorema do cruzamento polarizado eu desenvolvi quando eu estudei médias móveis exponenciais. Médias móveis exponenciais, a última performance de cálculo foi mais ou menos na Segunda Guerra Mundial, quando um colaborador da Marinha Americana desenvolveu parte do cálculo dela. Esse cara chama-se Robert Brown, cerca de 1950. Ele precisava estimar peças de reposição para porta-aviões da Marinha. E as médias móveis exponenciais, estas mesmas que vocês estão vendo na tela, se prestam muito para fazer previsões, porque são curvas mais plásticas. E o que esse cara fez, o Robert fez, foi exatamente melhorar o sistema de ponderação exponencial que as médias recebem. Então, quando eu estudei isso, eu fui lá dentro do cálculo exponencial, fui vasculhar as gavetas do cálculo exponencial e entendi o que eu chamo de cruzamento polarizado posicional. Esta EMA aqui somente cruzou essas aqui porque elas estão polarizadas no mesmo sentido, todas elas apontando para cima. Portanto, todas elas positivas. Aqui virou, todas estão apontando para baixo. Que ótimo! Cruzamento polarizado posicional. Somente cruza se estiver polarizado. Aqui as 4 estão polarizadas para baixo. Polarização negativa. Vamos acompanhar essa descida aqui. Vocês acompanharam já viram, ó. Estão aqui embaixo. E depois sobe. Observem. É um movimento razoavelmente grande que começou aqui, dado esta polarização aqui em cima que eu mostrei para vocês. A polarização aconteceu a primeira aqui. Vou tirar para ficar limpo. E o movimento saiu de lá e veio até aqui embaixo. Teve algum outro cruzamento? Não, senhores. Não teve. Por quê? Segunda joia que eu estou entregando para vocês, altamente preditiva. Não existe mais que um cruzamento por pernada em médias móveis exponenciais aplicadas ao preço médio.
Significa dizer, se houve o cruzamento aqui, senhores, não haverá novo cruzamento enquanto as médias não passarem pelo ponto do horizonte artificial, elas não se auto-inverterem, como aqui embaixo. Chegou no pivô, parou, vai inverter e vai voltar. Isso é preditivo. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Aqui. A EMA imunitária 1 cruza, inflexiona verde, cruza, inflexiona branca, cruza, inflexiona vermelha. As 4 estão apontando para cima. Aqui, a amarela inflexiona verde, inflexiona branca, mas não inflexiona vermelha. Não passou. Aconteceu isso aqui na tua tela, na tua cara. Amigo, é ponto de entrada de trade. Fecha o olho e entra. Olha o que acontece aqui. Vai embora. Pum! Olha a divergência que acontece entre as médias exponenciais. Bum! Vai embora. Olha o que acontece aqui numa correção no meio do movimento. A amarela imunitária intercepta a meia derivada, que é a verde, passa para baixo e volta a corrigir para cima, inflexiona a verde para cima. Por que ela não passou na branca? Porque a branca não estava polarizada. Somente vai acontecer um cruzamento por pernada. Entrou no trade aqui, só sai quando cruzar a imunitária lá em cima. O que vocês acham que eu vou fazer naquele trade ali, que vai lá embaixo, lá no 162? Eu já entrei na operação, agora é só esperar, meu amigo. Acabou. Olha o que acontece aqui, a imunitária corta com bisturi todas as outras médias e despenca. Isso vale para médias móveis exponenciais aplicadas ao preço médio. Isso é um teorema. Isso aí funciona sempre. Isso não falha. Não falha. Lembram da escola do teorema de Pitágoras? Aquele matemático grego? Aquele triângulozinho? Pois então, se você pegar as medidas do triângulo 3, 4 e 5, são as medidas do triângulo, bota num triângulo retângulo 3, 4 e 5, o que vai acontecer? A hipotenusa vai ser 5. Não falha, sempre dá certo. É exatamente isso que eu estou falando para vocês. O teorema do cruzamento polarizado posicional é exatamente isso. Não falha. Entre no trade, no cruzamento de duas médias móveis exponenciais e fique até que elas se descruzem. Veja aqui, iniciou aqui nesse embolamento aqui. A imunitária é a primeira, como eu disse, é a mais forte. Ela desce e traz todas juntas. Aqui no meio o mercado dá uma parada, dá uma respirada, dá uma corrigida. Veja que a imunitária inflexiona verde novamente e inflexiona verde novamente para o sentido da tendência, mas não inflexionou a branca. Bum, continua descendo. Aqui eu nem paro para olhar, porque a imunitária, tá vendo a imunitária, aliás, a branca, tá vendo a vermelha? Elas estão horizontal para ver cruzamento? Não, elas estão com inclinação, então não haverá cruzamento. Isso é altamente determinístico. Aí vem aqui embaixo, aí parou aqui embaixo, ela picou, aí você vê que o mercado perdeu energia. Aí claro que vai haver cruzamento. A energia do mercado tende a entrar em equilíbrio. Então esse é o cruzamento polarizado posicional, altamente determinístico, extremamente determinístico. Bem, senhores, eu acredito que eu falei o que eu precisava falar para este vídeo. Espero que eu tenha passado algum conteúdo relevante, algum conteúdo que tenha contribuído com o entendimento de mercado.
Sugiro para quem não é muito amigo das velas, trabalhe com médias móveis exponenciais aplicadas ao preço médio. Tem vários vídeos no canal que falam sobre isso. Você já sabe que é a EMA 1, a meia derivada que é a 3, depois a 6 e depois a 9. Não há necessidade nenhuma de você olhar velas. Você pode operar estruturalmente assim como eu faço. Ok, meus amigos? Nós estamos com 1h05 de vídeo e a ideia de passar essas informações foi para acrescentar algo à carteira dos senhores. Eu preciso só falar mais uma coisinha aqui para que fique mais claro para vocês. Vejam aqui no retângulo, no campo de energia. Abriu uma nova vela, percebeu? A imunitária estava aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou botar a imunitária aqui na pontinha. Vou trazer o retângulo para a meia derivada que está aqui atrás. E corrigir um pouquinho aqui para cima. Pronto. O fundo encostado na meia derivada, que é a verde, o centro na imunitária e a parte de baixo aqui como limite de preço. Portanto, o preço entre o centro e o fundo ele está numa zona de funcionamento, vamos dizer, de normalidade. Condição de pressão, atmosfera, padrão, tudo normal aqui. Estaria anormal se ele estivesse aqui fora, ele estaria demonstrando muita energia. Não há problema, está dentro do processo. O trade já andou. Normalmente eu boto a imunitária aqui, para me avisar quando ele avança além do limite de energia do mercado. O retângulo combina com o alarme. Recomendo, utilize alarmes, eles facilitam muito a vida no sentido de avisar eventos que estão acontecendo. Ok, senhores? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a companhia nesses 67 minutos que ficamos juntos. Espero ter passado conteúdo que tenha, de certa forma, ajudado aos senhores a entender melhor o mercado. Pratiquem a paralela alfa e com certeza nos encontraremos muito em breve. O canal tem vários vídeos, tem o link do livro lá, fiquem à vontade. E só tenho a agradecer a todos vocês e desejar um excelente dia e um forte abraço a todos.